Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Como vocês viram, está no site aí um ciclo de palestras. Nós estamos tendo o privilégio de abrir aqui em Campo Grande hoje. A nossa palestra é sobre súmulas e relatório. A comissão de arbitragem, da qual o Coronel Alcântara é o presidente, juntamente com a federação, preocupada com a nossa evolução de árbitro, criou um ciclo de palestras, já visando a temporada 2012, porque nós acabamos uma temporada, mas os que são da CBF ainda tem Campeonato Brasileiro pela frente, e tem outras categorias aí, mas o nosso principal campeonato encerrou uns 2, 3 domingos atrás. E conversando lá com o vice-presidente, o Marcos Tavares, ele nos passou, até para estar formalizando essa palestra, a dificuldade que muitos dos senhores têm na hora de passar aquilo que aconteceu no terreno para o papel. Porque, queira ou não, a súmula e o relatório é uma continuidade do jogo. Não adianta eu ir bem no jogo, na parte técnica, na parte disciplinar, e na hora de escrever tudo errado, cheio de equipe. Então é baseado nisso e visando uma padronização que nós vamos ter um bate-papo aqui até as 9 horas de hoje. Ok, gente? A gente vai falando, no final nós vamos criar umas situações, o Paulo trouxe um vídeo, e a gente vai estar definindo o que a gente quer que passa para o papel. Porque vocês, quando forem escrever, relatar os fatos, vocês têm que ter a consciência de que aquele que vai estar julgando o ato disciplinar de um atleta não estava no campo, ele está numa sala, então ele tem que ter riqueza de argumentos para poder enquadrar o jogador no artigo do Código Brasileiro ou simplesmente absolvê-lo. E muitas absolvições acontecem por omissão, desconhecimento, relaxismo, falta de vamos dizer assim, não vou falar, talvez até a pressa de querer ir embora. Eu não sei como funciona hoje, se está sendo feito lá pós-jogo, se entrega no outro dia, se tem um prazo até às 17 horas, não sei como é que funciona na parte interior. Mas eu acho que nós temos que fazer no calor ali, enquanto está os 4 ali envolvidos, porque tem uma coisa que escapa daqui, mas o outro viu, ajuda na hora da confecção do relatório. Então, seja um relator fiel e claro nos acontecimentos. Deixe de lado a subjetividade, seja curto, grosso e objetivo. Mas esse curto, grosso e objetivo é passar para os seus relatórios informações que aquele que for promover a justiça, o promotor lá, o auditor, encontre um artigo que enquadra o jogador que está no Código Brasileiro. Todos vocês que são árbitros têm que correr atrás disso aqui. Hoje está disponível na internet, é fácil fazer o download, imprimir e ter esse documento. Não basta só apitar bem, porque para a gente galgar o sucesso, chegar lá em cima, é uma série de fatores. Está bem fisicamente, saber fazer um bom relatório, ter entre aspas, uma conduta ilibada, exemplar, um monte de coisa, que a gente precisa para chegar lá no perfil em que se exige hoje um árbitro de futebol. Na hora que nós vamos brincar, nós vamos brincar, na hora que nós vamos fazer nossa festinha, vamos fazer festinha, mas na hora do jogo é sério. Você pode voltar, não entendi. Desculpa. E o objetivo, para não permitir portas abertas. Essas portas abertas é o quê? É a brecha de que não consegue se enquadrar no Código Brasileiro porque o atleta fez um terreno de jogo por falta de argumentos no relatório. E não é muito difícil. Você entra no site da CBF, tem lá manual de súmula relatório, última edição de 2009, baixa aquilo lá, imprime, carrega na mala, está tudo mastigado ali, precisa fazer. Nos relatórios, portas abertas nos relatórios, possibilitando assim a absolvição dos infratores. Então, quando nós deixamos essa janela, falta ferramenta,
falta como enquadrar no Código Brasileiro, e aí o atleta simplesmente é absolvido. Pode ir, Paulo. Um bom árbitro não é somente aquele que apresenta boas arbitragens, técnica ou disciplinarmente falando. Né? Uma coisa anda junto com a outra. De nada valerá isto se no momento de relatar ocorrem falhas geradas por desatenção, pressa para elaborar o relatório, omissões motivadas por inúmeros fatores. Pode seguir, Paulo. O nosso objetivo de hoje foi nos pedido lá pela Comissão de Arbitragem e a Federação. Orientar os senhores a respeito de súmulas e relatório, chamando a atenção para a importância de seu correto preenchimento e padronizar esse preenchimento, de modo a minimizar a ocorrência de erros e facilitar o entendimento por parte dos agentes envolvidos no futebol, em especial nos tribunais esportivos. Repito, aquele que julga às vezes não estava no campo. Aconteceu lá em Carapó, uma ação disciplinar, aí o árbitro puniu e tal, e na hora de escrever, aí isso vem para Campo Grande, chega aqui, ninguém sabe o que aconteceu, não falta argumento, e aí, em dúvida pro réu, né? Em dúvida pro réu, né, doutor FIFA? Primeiro, orientações de preenchimento, antes do preenchimento. Frequentemente, na redação das súmulas e relatório, verificam-se erros primários, além de omissões e equívocos praticados, na maioria dos casos, por falta de atenção dos árbitros. No entanto, o árbitro que quiser bem cumprir a tarefa pertinente à redação da súmula, deverá agir com prudência e equilíbrio. Essa prudência e equilíbrio é saber passar com clareza, com equilíbrio. Muitos falam, o árbitro carregou na súmula. Ele não carregou, ele tem que pegar aquilo que aconteceu no terreno e passar para o papel. Nós melhoramos muito de 20 anos para cá. Melhoramos muito de 20 anos para cá. Antigamente os caras batiam, acabava. Hoje, até no futebol amador, tem uma tal de lista negra, o jogador é punido, paga um sacolão, faz não sei o quê. Isso é uma forma de punição. Agora, no futebol profissional, do qual a maioria, que eu acho que todos fazem parte, nós temos que agir com prudência e equilíbrio. Pode ser. Súmula da partida, relatório. 3 fatos são importantes na hora que você for redigir esse relatório assim. Primeiro, para se chegar no fato gerador, há necessidade de uma ação do atleta. O que é essa ação? A ação desse atleta é uma disputa no terreno, com a bola em jogo, normalmente contra seu adversário. E às vezes pode ser no próprio companheiro, pode ser um torcedor que entrou, pode ser num outro agente envolvido no jogo. Tá? Então, nós temos que ver qual é a ação que esse atleta praticou. Depois dessa ação do terreno de jogo, vem o quê? A decisão do árbitro. Você viu, formalizou, e você tem que ter uma ação técnica disciplinar. Não é assim que funciona? Viu, amarelo ou vermelho. Né? E aí sim, se chega no fato gerador, que é fato importante para enquadrar esse jogador no Código Brasileiro. O fato gerador desferir uma cotovelada num adversário ou no companheiro tem 2 fatores. A bola em jogo e com a possibilidade de jogá-la, e com a bola fora de jogo. Uma cotovelada, ela vira 2 coisas. Se foi na disputa da bola, tem um peso nos tribunais. Se foi fora da disputa da bola, com pouca possibilidade de disputar a bola, tem um outro peso. E nós temos que diferenciar. Eu não posso, como eu vi na nossa federação, o vice-presidente me mostrou um relatório de um árbitro que expulsou um jogador, deu uma cotovelada no outro, com 2 linhas. Uma linha só foi para qualificar o cara, até de plano de tal, da equipe tal, número tal, os tantos minutos, deu uma cotovelada no Antônio. Pô, como que vai punir? Mas essa cotovelada acertou? Com que intensidade foi dada? Estava na disputa da bola, o jogador atingido deixou o campo, após atendimento médico, retornou para a partida, o jogador atingido foi substituído, deixou definitivamente a partida. Chegou ao meu conhecimento, após o término da partida, através do departamento médico da sua equipe,
que o jogador sofreu um deslocamento, uma fratura, não sei o quê. Tudo isso é o quê? Agravante para que esse jogador seja absolvido ou punido, né? No caso da agravante, ele vai ser punido. Se nós não informarmos, são tudo atenuantes para ele. São tudo atenuantes. Ah, mas deu uma cotoveladinha, mas nem pegou direito, o ar resolveu expulsar, não foi nada. Aí o cara está no hospital. Porque no Código Brasileiro diz que quando o jogador pratica uma conduta violenta do seu adversário e que impossibilite esse adversário de 15, 30 dias de participar, ele fica fora também. Fica fora também. Agora, como que vai punir esse jogador? Com a informação que os senhores passam para o papel. Sem essa informação não tem como. Então eu tenho que avaliar sempre. Eu tenho que avaliar sempre, né? A ação do atleta, né? Está tudo convergindo para o centro, né? A ação do atleta, a decisão que eu vou tomar e o fato que gerou isso aí, que é o fato gerador. Tem que ter esse fato gerador lá na hora do meu conhecimento. Tá? Vai, Luiz.